Pais amados. Amém. Nós estamos estudando sobre o ano todinho, sobre discipulado, né? E discipulado é a nossa. Discipulado é a nossa. Missões é a nossa. Prioridade. Discipulado é a nossa. Prioridade. Obrigação. Evangelismo é a nossa. Obrigação. A Bíblia. Discipulado é a nossa vida. Muito bem, parabéns, ganhou 10. Discipulado é a nossa vida, irmão. É muito mais do que ensino, né? Um monte de regras, um monte de doutrinas, vida. Passar aquilo que a gente aprendeu, né? Ensinar a guardar aquilo que o Senhor nos mandou. E a gente está trabalhando já há algumas semanas em cima desse livro, né? Um livro muito bom, onde o autor ele fala que discipulado começa com contemplação. É um negócio impressionante. Esse livro muito bom, né? Eu comprei para poder passar para vocês. Eu comprei esse livro só para ter nas minhas mãos, ler, estudar e passar para vocês aquilo que eu achasse mais interessante para a gente. Então, se você quiser comprar, compre, porque vale a pena. Tem muita coisa. Estou passando do resumo. Mas discipulado começa com contemplação. Ele coloca aqui como ver Jesus muda a nossa vida. E a gente já falou um monte de coisa, né? E hoje a gente vai continuar, acho que na próxima vez a gente encerra esse livro aí. Aí eu comprei outro livro sobre discipulado, que é um teólogo bem conhecido. Então eu selecionei aqui algumas coisas. A gente vai ver como é que a gente faz para contemplar Jesus, né? Ele fala algumas coisas, eu vou falar 2 hoje, mas ele fala umas 6 coisas ou 7. Como é que eu faço para contemplar Jesus? Como é que eu faço para eu discipular, né? Através da contemplação? E aí ele colocou essa frase aqui, eu quero ler com vocês. Uma das maiores ameaças que a igreja enfrenta são os cristãos que priorizam sua designação atual sobre a sua ocupação eterna. Ou seja, pessoas que ficam pensando só nas coisas dessa terra e estão esquecendo do seu compromisso celestial. E é verdade, né? Às vezes as pessoas se envolvem com tanta coisa nessa terra, que não é errado em si, né? Mas esquece da sua ocupação, que ele chamou eterna. Então a gente tem uma missão eterna. E a missão eterna é salvar vidas para Jesus e fazer elas iguais a Jesus. Ajudar, claro, né? A gente não fala de fazer, de salvar, a gente é instrumento, quem faz tudo é o Espírito Santo que faz, mas ele faz através da gente. Às vezes a gente usa isso como desculpa, sabia? A gente fica assim, Deus faça isso, Deus faça isso. Ele diz, é você que tem que fazer. Eu já fiz o que você não podia fazer, agora você faz o que você pode fazer. Na verdade a gente tem que materializar aquilo que Deus conquistou através de Jesus Cristo. Então essa frase tem a ver, né, para a gente começar a pensar. Aí tem um texto bíblico que ou melhor, ele fala que o povo de Deus, né, nós somos seus sacerdotes. Nós somos os sacerdotes de Deus, né? As mulheres sacerdotisas do Senhor. Nós somos os sacerdotes do Senhor. E essa foi uma das doutrinas, né, que a renovação, a reforma protestante restaurou, né? E todo crente é um sacerdote, é uma sacerdotisa. E aí tem um texto de 1 Pedro 2, 9 e 10 que eu coloquei aqui. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que eu sou sacerdote? Por que eu sou uma geração eleita? Porque eu sou um sacerdote real? É uma categoria de sacerdotes reais, né? Da realeza. Porque eu sou da ação santa hoje? Porque eu sou adquirido por Deus através de Jesus Cristo? Sabe o que ele diz na palavra Pedro, né? Para que anuncieis as virtudes
daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente é tudo isso para isso, né? Nós somos tudo isso para. A gente gosta de ser, mas ser para ficar não é por Deus. Deus quer que a gente seja para fazer outra coisa. Vós que, aí ele fala, em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E aí Paulo está fazendo um paralelo com o povo dele, com o povo de Israel, né? E o povo de Israel era o povo de Deus, o povo adquirido, era o povo sacerdotal. Deus queria que Israel fosse, né, o representante dele na terra. Israel, infelizmente, não cumpriu, e aí a igreja hoje está com esse privilégio. E graças a Deus pela Bíblia a gente vai cumprir, né? Parece às vezes que não, mas a Bíblia garante que sim, né? Quando a gente olha a Bíblia toda, somente o final, a gente vai cumprir. Diga amém? Amém. Nós cumprimos. Tomara que seja logo, né? Que a gente se desperte e cumpra logo essa nossa missão de representar esse povo. E aí o sacerdote, ele tem algumas designações, algumas funções, né? Isso que eu estou falando está neste livro, certo? Aí você pode achar outras coisas em outro lugar, mas ele destaca algumas coisas, que são algumas funções, algumas designações do sacerdote. Primeira designação, porque ele está trabalhando, né, a presença de Deus, é contemplar Deus, acesso à glória de Deus. Que coisa! Então, se você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, você tem um negócio, você tem acesso, você pode entrar na glória de Deus, você pode entrar na sala do trono de Deus. É pouca coisa isso, né? É muita coisa que a gente não usa. Às vezes a gente parece que precisa de intermediários, precisa de um pastor, precisa de uma coisa. Não, todo crente verdadeiramente cristão, ele tem esse direito de entrar na glória de Deus, na presença de Deus. Não precisa ser no templo, né? Apesar que tem a questão coletiva, mas pode ser em casa, em qualquer lugar você pode entrar a hora que quiser, sem pedir licença. Entrar, ter acesso livre à glória do Senhor. Então, um sacerdote tinha isso, né? Somente na nova aliança. Na velha aliança tinha um sumo sacerdote, né? Na velha aliança tinha um sumo sacerdote que fazia isso. Ele entrava no Santíssimo Lugar só uma vez por ano, na verdade. Na nova aliança, todo sacerdote pode entrar. Sabia disso? Não tem mais divisão. Quando o texto fala, acho que é em Mateus, que fala que Deus rasgou o véu, quer dizer que ele acabou com a separação entre o Santíssimo e o Santo, ou seja, não tem mais essa separação. Quando você entra, você já está no Santíssimo. Então nós temos esse privilégio. Nós somos mais privilegiados, irmão, do que esse livro ele fala isso, que eu assino embaixo. Nós somos muito mais privilegiados do que os irmãos da velha aliança. Muito mais. Nós somos muito mais privilegiados do que Pedro, do que Paulo. Por quê, pastor? Porque eles não tinham o que a gente tem hoje. Eles não tinham as escrituras, eles estavam fazendo as escrituras. E hoje você tem tudo na mão, nós temos tudo na mão. E temos o que ele tinha, que é o Espírito Santo e todas as promessas. Então, de certa forma, nós deveríamos ser mais proativos, nós deveríamos ser mais ativos, nós poderíamos fazer muito mais do que os nossos irmãos. Paulo não tinha internet. Você tem a internet. Paulo tinha os recursos que nós tínhamos, não tinha avião, tinha navio, mas não era nem esse navio todo, mas já tinha navio, né? Mas aí você tem carro, tem moto, tem bike, não tinha bike lá não. Ou seja, não há, a gente está na vantagem, só que eles parecem que eles aproveitaram melhor aquilo que eles tinham e a gente tem deixado um pouco, estamos deixando de lado. Então essa é a primeira, né, segundo nosso irmão, a atribuição, a designação de um sacerdote. A segunda coisa que ele fala é que o sacerdote deve falar, ensinar sobre a glória de Deus. O sacerdote deve ensinar.
falar sobre a glória de Deus. Lembra que a gente, quando está estudando aqui, né, quando você vê a Deus, você fica fascinado, dá um fascínio. A gente perdeu isso, né? Que a gente falou isso no memorial, porque a gente já falou só sobre isso aqui, do fascínio. A gente perdeu o fascínio por Deus. A gente olha para Deus e a gente não baba mais, os olhos da gente não brilham mais, né? Porque parece que é uma coisa estranha. Então, uma coisa que a glória de Deus faz na gente é fascínio, deixa a gente fascinado. Aí a gente começa a ter deleite nele, a gente cai também no temor, né? Na transparência e no comissionamento. Os irmãos sabem, lembra que eu falei isso aqui. Então, o que é que nós temos que fazer? O sacerdote tem que fazer? Falar, ensinar sobre a glória. Sobre a glória de Deus. Dizer ao povo: olha, eu estou servindo, é Deus, o Todo-Poderoso. A gente tem que renovar, pedir a expressão que renove a gente isso. O prazer de ser cristão, irmão. Amém. Né? A gente tem que voltar a ter prazer de dizer: eu sou de Deus. Amém. Sem orgulho, né? Mas com muita gratidão, com muita alegria no coração. Eu sou de Deus, eu sou um privilegiado e eu quero que você seja, né? O ruim é quando você quer ficar e não quer para os outros, mas quando você diz assim: eu quero, eu sou, eu quero que você seja também, Deus quer que você seja, você não está fazendo nada errado. Terceiro, criar, segundo ele, é criar um contexto onde outros experimentem a glória. Então, nós, como sacerdotes, temos que criar um jeito, né? Um contexto para que as pessoas também experimentem a glória de Deus. A gente tem que fazer isso. Nossos cultos, né? Eu particularmente estou com essa vontade, né? Vontade não estou. E tenho orado e eu vou mais, em nome de Jesus. Eu tenho orado: Senhor, eu quero que o culto onde eu estiver, a sua glória se manifeste. Eu não estou falando necessariamente que a gente vai sair, né, pulando, fumando, tal, não. Mas que você tem que ver assim: rapaz, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, né? Isso seja um cântico, uma ministração, uma oração, assim: rapaz, eu vi Deus estava ali, Deus estava falando comigo, Deus estava cutucando. E a gente tem que, como sacerdotes, a gente tem que fazer as pessoas experimentarem essa glória. Vamos orar, né, para que nossos cultos, quando as pessoas entrarem no lugar onde a igreja está adorando a Deus, está reunida, as pessoas comecem a ser tocadas, né, que elas sejam tocadas, elas sintam nela mesmo assim: rapaz, tem um negócio aqui nesse lugar diferente. É possível isso, certo? Então essas são 3 designações que ele fala, até por causa da ideia, né, que é o discipulado começa com a contemplação, certo? E aí a gente colocou aqui: Deus precisa ser visto. E Deus precisa ser visto na minha vida e na coletividade. Deus precisa ser visto. Eu estava pensando, né, tem aquele versículo que Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz. Onde? Diante dos homens. E aí? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Repare que versículo: assim resplandeça as vossas obras, não, a vossa luz. Assim resplandeça a sua luz, não é as suas obras. Ou seja, a sua luz, ou aquilo que você vai fazer, as boas obras, tem que estar no foco da luz. Não pode ser coisa atrapalhada, coisa escondida, coisa maquiada. Tem que ser debaixo da luz, para que as pessoas vejam. Por exemplo, a gente pode pensar assim, quando Paulo fala em Coríntios 13, ou seja, você faz a obra com amor, né? Porque o amor dá essa luz. Paulo fala isso, né? Se você tocar fogo no seu corpo, se você vender a sua herança e dar aos outros, se não tiver amor, você não está fazendo nada. Jesus, ele fala: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e aí eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, fazer as boas obras, vai fazer as boas obras na luz, certo?
Isso de forma individual e de forma coletiva. Então Deus precisa ser visto. Como é que Deus é visto, irmão? Né? Através do seu povo. Deus precisa ser visto. As pessoas precisam ver Deus. E a gente sabe que não vê Deus com os olhos, não vê Deus na matéria, né? A matéria pode revelar alguma coisa dele, mas vai ver em nós, certo? Então Deus precisa ser visto de forma individual e coletiva. E aí como é que isso acontece, né? Deus precisa ser visto de forma individual e coletiva para que haja discipulado. O discipulado, que é nosso foco, né, precisa revelar Deus. Deus precisa ser visto na nossa vida e na igreja, né, no coletivo. E aí como é que Deus é visto? Vou falar duas coisas só hoje. Primeira coisa, Deus é visto na nossa vida diária. Na vida que a gente chama de ordinária ou vida comum. O autor trabalha essa ideia, ou seja, às vezes a gente diz assim, Deus só vai ser visto, né, se houver algo assim, uma manifestação, né? Mas se você for olhar a sua vida, e a vida até dos discípulos, quantas vezes, né, você vê Paulo dizendo que viu Jesus lá? Não tem, entendeu? Ele teve algumas experiências espirituais que a gente tem que buscar ela, mas a vida é vivida na vida comum, na vida ordinária. As coisas extraordinárias, já está dizendo, extraordinárias, certo? Então a gente pensa assim, não, quando a gente pensa em glória e tal, aí Deus vai ter que, né, fazer, sei lá, sair fogo nos olhos, como nos super-heróis, né? Eu vou ter que é uma coisa que a gente fica pensando, né? A gente só vê Deus às vezes quando há uma coisa assim que é espetacular. E a ideia que a Bíblia passa é que Deus ele quer ser visto na vida normal, na vida comum, na vida ordinária. É assim que a gente revela a Deus. Ou seja, o que eu digo aqui, né? É uma vida naturalmente, sobrenaturalmente natural. Ou seja, ela é sobrenatural, mas ela está encaixada no natural. Jesus passou aproximadamente 30 anos vivendo uma vida comum, trabalhava, né? Aprendeu a fazer a profissão do pai, José, ele não tem relato, dizem que tem alguns espúrios, né? Apócrifos. A história de Jesus de 12 anos até 30 tem, mas não, biblicamente que a gente tem como Bíblia não tem, né? Então Jesus teve uma vida normal, mas não fez nada de errado, pelo contrário, né? Foi um rapaz obediente, obedeceu a Maria, José, ele trabalhou com o pai, aprendeu a profissão, ele ia anualmente na Páscoa, lá com José, com certeza, e etc. Aprendeu a lei, aprendeu tudo com o pai dele e com Maria, até que chegou aquela hora dele vir manifestar o seu ministério. Então, como é que eu vou discipular, né? Como é que eu vou fazer Deus ser visto na minha vida comum, que é um comum, mas que vai ter a pegada, né, espiritual. Amém, irmãos? Então deixa aí, alguém pegou 1 Pedro 18, 19, Pedro falando aí. Porquanto estás ciente de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fosse resgatado do vosso modo de vida vazio sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. O Pedro também fala lá, né, 1 Pedro 3, 9, que ele fala dos maridos, marido, vivei a vida como um lar, né, com discernimento, para que as suas orações não sejam interrompidas. Se a gente como marido, a gente não vive a vida comum lá, a gente vai ter as nossas orações interrompidas. Mas o foco aqui é essa questão de que você pode revelar e deve revelar Jesus no dia a dia, sendo honesto. No mundo em que ser honesto
são aplaudidas, né? Você ser honesto, você ser verdadeiro, você amar de verdade, você cumprir seus compromissos, você honrar com sua palavra, tudo isso você vai estar revelando Deus, né? É o ser humano, né? Realmente que Deus planejou para você ser. Isso é tão simples, né? Mas às vezes a gente pensa, eu quero que você entenda isso, porque às vezes a gente também fica esperando que venha uma unção poderosa de Deus, um negócio que isso pode vir, mas que vai fazer você ser um cara assim, né? Você vai ficar 24 horas revelando a vida dos outros, né? Você vai estar olhando para os outros e Deus vai estar falando, aí aquela pessoa está pensando isso, aí você vai dizer, agora eu sou o usado. Não, certo? Então a primeira, uma das formas, né, de você revelar a glória de Deus é vivendo a sua vida normal, comum. E a gente se perde aí, sabia? E aí vamos botar a vida comum também, a vida religiosa, né? Orar, ler a Bíblia, jejuar, a vida comum do crente, né? Vir ao templo, congregar, é vida comum. Mas não, vocês não, eu preciso de algo maior, preciso de um negócio, né, sobre-humano para eu revelar a glória de Deus. Não, você precisa ser normal, ser humano, certo? Aí tem uma frase aqui: a maior ferramenta para a vitória é a capacidade de contemplar a Deus. Ele sempre trabalha essa ideia, né? A igreja deve ser uma demonstração presente de uma realidade futura. O mensageiro precisa se tornar a mensagem. São frases que ele usa no livro. Então o mensageiro precisa ser a mensagem, né? E quem já prestou atenção, né? Deus já gostava de pegar o povo dele, principalmente os profetas, e fazia o profeta viver aquilo que ele ia falar. Pancada, né? Você vai viver aquilo que você vai falar, porque você tem que encarnar a mensagem, senão a sua mensagem ela fica sem consistência. Vamos lá. Então essa é a primeira coisa, né? Para a gente fazer Deus ser visto, é a gente viver a vida comum, certo? Ordinária. Quando você está lendo o livro, você estranha, porque ele está trabalhando no negócio de glória, depois ele fala, não, você tem que viver a vida normal, comum, certo? Aí uma segunda coisa que ele fala é sobre você viver, né? Você pode revelar Deus através das suas canções, daquilo que você canta. E é interessante que ele pega, eu queria ler com os irmãos, Romanos 15, versículo 8 a 12. Ele fala muita coisa, né? Eu extraí só uma parte. E ele fala que o povo de Deus é um povo que canta. É um povo que canta, né? E Paulo defendeu essa ideia quando Paulo vai falar que os gentios agora ia fazer parte do povo de Deus. Paulo fala isso. Cantar em todo o tempo, em momentos bons e ruins. Vamos ler esse texto aí? Romanos 15, verso 8 até o 12. Quem não pegar, pode ler para ajudar. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios. Perceba aí que a intenção de trazer os gentios é para eles cantarem. E mais: louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Então repare que Deus ia pegar os gentios para fazer os gentios cantarem por eles entrarem
plano de salvação de Deus. Então a canção, cantar, a música, ela tem uma importância muito grande na maneira da nossa vida, saber o que a gente canta. E revela a Deus, o que a gente canta revela a Deus. E a gente discipula através do canto, da música também. A gente vai ver algumas coisas aqui. E é cantar em todo tempo, né? Sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você fazer um sacrifício de louvor a Deus, você não sabe como Deus gosta disso. Não é que Deus é masoquista, não, né? Deus não gosta de ver ninguém sofrendo, mas quando Ele vê alguém sofrendo e alguém louvando a Ele, você não sabe como Deus gosta. E você está revelando Deus através da música, do canto. E aí Ele fala um monte de coisa, né? Mas a ideia é essa: Deus pegou o povo de Israel, nem se fala. Pensa o povo que gostava de música, de cantar, de celebração, né? Era um povo festeiro, ainda hoje eles são. Mas ele era muito festeiro, um povo de muita música, né? Tem um hinário que é os Salmos, né? O hinário deles, os Salmos, era música, um monte de música. Então, e Deus ia pegar os gentios, que somos nós, para também nós cantássemos para Ele, e Ele fosse a nossa esperança. Somos discipulados pelas nossas canções. É uma das ferramentas primárias para contemplar a Deus, ele diz. E é interessante. Nós somos discipulados pelas nossas canções. Sabia que a música na igreja e a música no geral, ela doutrina? A música, ela está doutrinando a igreja. Se você quiser saber como a igreja veja as músicas que ela canta. Você vai conhecer a doutrina da igreja. É uma área tão séria, tão importante na igreja, né? Essa questão do louvor, da música. E é uma pena que às vezes é feito de forma relaxada ou tendenciosa, né? Mas o louvor ele serve para doutrinar, para discipular. E a gente está trabalhando discipulado, né? E a gente está sugerindo aos irmãos que discipule através da música. Mande louvores que falam as verdades de Deus, louvores que edificam, né? Isso é importante. Então, nós somos discipulados pelas nossas canções. A partir de hoje, quando você for cantar, atente para o que você está cantando. Certo? A partir de hoje, quando você for cantar, atente para o que você está cantando. E aí você pare e pense acerca do que você está cantando. Para ver, porque você pode estar expressando aquilo que realmente você, sei lá, é ou crê. Certo? É ou crê. Há poder nas nossas canções, né? Esse texto aqui, não precisa a gente ler, vai ler os outros. 1 Coríntios 14:15 é quando Paulo está falando de dons. Aí Paulo diz um negócio lá que às vezes a gente fica pensando, o que é que ele quer dizer? Ele diz assim, sabe uma coisa? Eu vou orar com a razão e vou orar no Espírito. Aí depois ele diz, e eu vou cantar com a razão, com a mente, e vou cantar com o Espírito, ou no Espírito. O que é que ele quer dizer isso? Existem canções, se nós que acreditamos que existem os dons e eles são para hoje, existem canções que ela ultrapassa a questão da razão. A razão fica um pouco abaixo, é o espiritual, são expressões, né? Cânticos, sei lá, espirituais. Paulo que falou lá, está falando de oração e de louvor, de música, né? E ele fala isso aqui, certo? Então o Espírito Santo também gosta disso, de fazer você cantar cânticos espirituais. Não tem acontecido mais, né, no nosso meio, até porque também misturou cada coisa para a gente ficar sem saber. Mas cânticos espirituais, você pode fazer isso em casa, cantar cânticos espirituais, né? Certo? Então, vamos ler aqui. A gente tem que cantar uns para os outros. Há uma ideia da Bíblia de que a questão da coletividade. Vamos lá, Romanos 5, 15 e 16. Depois de 19 ao 21, pula, né? E vai
fui para Efésios. Efésios 5. Alguém achou? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então a ideia é que é um cantar um para os outros, cantar salmos, né? Cânticos espirituais, Paulo fala. Paulo é que vem com essa ideia de canto espiritual, né? E se ele juntou com o salmo, o salmo não é espiritual? É espiritual. Mas ele quer dizer que existe uma categoria de cântico. E aí ele fala na igreja, está falando da coletividade aí, que a gente tem que cantar salmos, hinos, uns aos outros. E é interessante, ele destaca aqui no versículo 1 desse texto, Paulo começa uma ideia, agora repara o que é que diz no versículo 1. O que é que diz aí? Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aí ele defende, né, que além de tantas coisas que esse capítulo fala, uma das coisas que pode fazer a gente se identificar com Deus são as músicas, os cantos. Canções, né? Cantar faz a gente contemplar Deus, né? E aí você vê, ele começa a dizer, vocês são imitadores de Deus, como os filhos amados. Aí depois ele fala um monte de coisa, aí ele fala, cante uns aos outros, salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Porque isso atrai Deus. Deus habita no meio dos louvores do Senhor. E aonde Deus está, né? Ali a tudo que Ele tem, a liberdade. Deus habita no meio dos louvores do Senhor. Ele gosta de ser louvado, né? Vamos ver outro texto aqui, Colossenses 3,16. Ele repete isso, Paulo falava isso nas igrejas, né? Cantem salmos, cantos espirituais, tal. Quem vai? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vale, parece que os salmos e os cantos aí é demonstrar. Demonstrar, sabia que chama a atenção? É o que a gente chama de exortar. A demonstrar, na verdade, exortar, na verdade, é jogar para cima, né? Encorajar. A demonstrar é chamar a atenção. E as músicas, né? Os salmos, os cantos espirituais, ela deve ser feita na comunidade para trazer a edificação, a demonstração. No capítulo 3, de 1 a 4, Paulo vai defendendo que a gente tem que fazer as coisas do céu, lá. O autor está defendendo isso, né? Aí desenvolve um monte de coisa. No final ele também fala de canções, de salmos, de cantos espirituais, como se cantar é uma das formas da gente revelar a Deus. É uma das formas da gente fazer Deus presente. É através do louvor. Certo? Esse texto aqui, alguém lê? Não? Aí mesmo, só que 3, né? No início do capítulo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele começa a trabalhar essa ideia de você estar, sua vida agora é outra, tá no céu, tá lá, pensamento, tá lá, e aí ele vai desenvolver um monte de coisa, e ele também fala de cânticos espirituais, de salmos. Irmãos, quando o diabo ou a vida rouba o seu canto, você está passando perigo.
Eu não falo cantar, você tá pegar um instrumento e louvar, mas você ter uma espontaneidade de louvar o Senhor com palavras. Aí você perceba, se quando você está numa encrenca, se você não perde a graça para louvar, você não perde a graça, você não tem, sei lá, motivação. Quando você está numa coisa, você não tem motivação para cantar. É um dos sinais de esgotamento espiritual, sabia? Quando você está esgotado espiritualmente, você perde a capacidade de louvar e cantar. É para observar na sua vida. Você não tem, às vezes você vai até cantar, mas fica aquela coisa enjoada. Tá? Você fica, se você não superar, você pode entrar numa derrocada, né? Mas vamos lá. Então, para que cantar? Né? Esse negócio aqui é interessante. Para que cantar? Cantar move nossas emoções de uma forma que falar raramente faz. Isso ele vai defender algumas ideias, né? De por que a música, o cantar é importante para nós como pessoas, nós como coletividade. Porque ele até cita, eu fui olhar, eu não me lembrava, né? Não sei se ele lembra, mas no movimento wesleyano, teve alguns líderes, né? E dentre os líderes tinham os dois irmãos, John Wesley e Charles Wesley. John Wesley era o pregador, era, né, um cara assim, ficou na frente. E tinha um irmão dele chamado Charles Wesley. E já Charles Wesley, ele era um musicista. Ele compôs um monte de hino. Eu fiquei procurando na internet. E aí ele disse, né? Eu não conhecia, não sei se a minha irmã conhece. Ele disse: as pessoas conhecem mais as músicas de Charles Wesley do que as mensagens de John Wesley. É assim, né? Eu fui ver se eu conhecia, até olhei umas 4 músicas que Charles Wesley tinha feito, mas não me lembro delas. E aí ele fala essa ideia de que você vai no culto, aí o pregador prega, né, sobre X, e aí o irmão vai e louva. Aí você chega em casa e pergunta a alguém: tá, foi bom lá, o culto foi, quem louvou, quem cantou? Aí fulano de tal, cantou o quê? Aí a pessoa até canta a música. Aí você diz assim: e o que o pregador falou? Aí você vai dizer coisas bem superficiais. Aí, não, o pregador falou, não sei o quê, falou que Jesus ia voltar, e a gente ia ser curado. Aí a música que ele cantou foi essa, aí começa a cantar a música, tá? Segundo ele, né? Pior que é verdade mesmo. Então a cantar, né? Segundo ele aí, eu entendo também assim, move, né, as nossas emoções de uma forma que falar às vezes raramente move. Cantar ultrapassa nossa resistência natural. Se você é uma pessoa assim resistente a alguma coisa, aí alguém vem e canta uma coisa que é contrária ao que você resiste, mas você absorve. O que ele está defendendo aqui, na verdade, é uma coisa que a gente tem que praticar, né? Os louvores do Senhor, porque realmente eles têm um poder muito grande. O louvor ele tem um negócio impressionante. A música tem, e o louvor nem se fala, porque aí conta com o Espírito, com a graça. Ele tem um poder muito grande. E aí, cantar ultrapassa a nossa resistência natural. Como exemplo, não estava na minha exemplo de uma resistência natural. Que a gente canta nem sabe o que está cantando. Se eu lembrar, eu falo. Cantar é uma expressão coletiva, todo mundo canta. A música, né, ela está em tudo que é lugar mesmo. Ela faz parte da vida do ser humano. Tudo tem música na verdade. As canções criam memórias profundas e marcam momentos, ele colocou redentores na história, mas não só momentos redentores, mas momentos. Quem é mais assim, né? Diz bem assim: essa música, quando eu conheci você, foi essa música que estava tocando. Essa é a nossa música, né?
Às vezes até cristão também ou não, né? Uma música de apaixonado, ou então uma música você no cantor. Vamos ver se a gente consegue fazer. Quando você casou, teve alguém que cantou? Sim ou não? Teve? Ela e Ana, teve alguém que louvou lá no seu. Quem louvou lá, cantou no casamento de vocês? Uma pessoa. Fui eu. Você cantou? E um trio que cantou mais. E o trio cantou, né? E o trio cantou o quê? Você lembra a música, pelo menos? Qual é a música? Adeus seja agora. Adeus seja agora. Quem foi que fez o seu casamento? Ednilson. O que foi que Ednilson falou na pregação? Tem uma frase que eu falou que eu esqueci. Diga aí. Ele disse que casamento é apoio, né? É apoio. Apoio. Então ele ficou, tá vendo? Você vai ter que apoiar ela, ela vai apoiar você. Foi a base da mensagem dele. É, sim. Amém. Mas alguém tem alguma experiência assim? De casamento, alguém cantou, e aí. Mas pai, isso porque parece que a música, né, a cantoria, ela marca momentos da vida da gente. Né? No mundo quase todo mundo tem a música, diz essa é a minha música. Até na igreja, eu digo assim, qual é a música, qual é o louvor que você mais gosta? Experiência pessoal. Pronto, Vilma. Vilma, você viu? Me canta uma música aí, ela vem. É a música dela, né? Não é dela, mas ela tomou posse. Né? Ou seja, a música tem uma força muito grande, né? Porque ela marca momentos da vida da gente. Que às vezes coisas assim, a palavra em si a gente não tem tanto, não guarda tanto. Mas isso não é negativa não, a gente tem que aproveitar isso, entendeu? Fazer o louvor, a música é algo importante. Por quê? Porque a música, ela deveria ser, né, como eu já falei aqui, a Bíblia cantada. Ou as ideias, as verdades bíblicas têm que ser cantadas. O problema é que o que aconteceu com as nossas músicas? As nossas músicas, ao invés de contemplar a beleza de Deus, a gente começou a contemplar a beleza dos homens. Então as músicas hoje elas estão muito mais centradas no homem do que em Deus. A gente vê, só você pegar as músicas mais recentes, é mais centrada no homem, na necessidade do homem, sei lá, nas carências do homem, nos sonhos dos homens. Não é que é errado em si, mas ela não está. Se você for nos textos bíblicos, tinha, né? Eles expressavam muito coisas dele, o salmista, mas você vê que Deus tinha a centralidade, né? Mas as nossas músicas deveriam expressar a Bíblia, né? A palavra. Uma coisa que às vezes nós pregadores fazemos, né? A gente tem o louvor simplesmente como se fosse. Como é que diz? Só uma preparação, né? Para a pregação. A gente poderia entender aquilo ali como um culto. O cara não está preparando, né? Apesar que prepara. Lembra quando Eliseu, alguém vai a Eliseu, né? Eliseu precisa de uma revelação, ele diz: chame os tangedores. E aí os caras começaram a tanger lá, começou a tocar lá, e a unção fluiu através de Eliseu, né? Quando Davi tocava a harpa, o demônio que estava lá em Saul saía, né? Então o louvor, a música, ela é poderosíssima, irmão. E a gente tem que fazer bom uso dela na igreja, na nossa vida. Quando você acorda, que geralmente tem gente que acorda, parece que chupou uns 10 limões no sonho, né? Tem gente que acorda, isso é da pessoa, né? Parece que acorda e ele acorda. Tem gente que acorda não, já rindo, né? Mas quando você começar a acordar, chupou o limão, aí você dá um tempinho, bota o açúcar, e depois começa a louvar, né? Começa a adorar. E não precisa cantar, você sabe, mas Senhor, obrigado, mais um dia, que maravilha, recebo o louvor, que bom, estou vivo. Né? A gente tem que praticar isso, certo? Então as canções criam memórias profundas e marcam momentos
redentores, e às vezes momentos ruins também. Pense, tem música que você, quando lembra, você diz misericórdia, né? Lembra logo daquela desgraça lá que aconteceu na sua vida. Você lembra, marca pra caramba, parece que ela fundamenta as coisas. O canto está ligado à atividade do Espírito Santo, né? Eu falei essa questão de Eliseu e Davi. O louvor é um negócio impressionante, é a música, né? Deus ama o cântico. Tem vários textos, eu separei só um aqui, que é lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 5, 5, Apocalipse 14, 2 e 3, e Apocalipse 15, não sei se eu esqueci ali, 2, não sei se dá. O que o autor está defendendo, né, eu estou trazendo para a gente, é que a canção é uma forma de você contemplar Deus, a música. O louvor é uma forma de você contemplar a glória de Deus. Entrai pelas minhas portas, né? Com cânticos, né? Ou seja, você entrar na presença de Deus adorando Ele. Vamos ver, Apocalipse 5, 5, 14, 2 e 3. O que é que diz aí? Apocalipse 5, 5. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória. Pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Para de chorar, né? Porque é a vitória. 14, 2 e 3. Os serafins ficam só santo, né? A vida toda. 14, 2 e 3. E eu vi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um com um canto novo diante do trono, e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Tem vários textos, né, em Apocalipse que falam na verdade, o trono de Deus é recheado de música, né? Louvor, a vida toda, adoração, louvor, adoração. Na verdade, Deus ama o cântico, né? Apocalipse 15, 2. Eu não sei se era para ler mais, mas vejo 2. A gente já está caminhando para o fim. Quem achou? Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem, isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. E aí tocavam harpas, né? A gente tem que comprar uma harpa. Então eles tocavam, né? Diante do trono. Então não é pai, irmão. Essa questão da canção, do louvor, da música, né? Como ela é importante na vida da gente. E a gente precisa praticar mais isso. Né? Louvar mais, cantar mais. Isso vai atrair a glória de Deus. Certo? Isso é uma forma de discipulado também. Certo? Passe músicas para os nossos discípulos, né? Essa música de Deus, ouça essa música. Tá, certo? Eu coloquei aqui, só que eu ia selecionar para a gente ouvir, né? Eu queria. Não deu tempo. Eu não sei essa música de Jó, quem lembra? Jó.
Eles sabem. Aí já está finalizando. Eu lembro. Lembra? O coro. Mamãe, você sabe. Jó, você não tem motivo, perdeu os seus amigos. O que é que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus, amor, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a Quem sabe essa frase mais sem entender? Eu não sei também. Maior troféu. Maior troféu, não sei da vida. Vai saber que meu nome está escrito. O mundo diz, o importante é viver Deus. Repare se isso não é Bíblia e ao mesmo tempo a seriedade do que a gente canta. Batalha do Senhor. Sim. Lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu. E vai. O que eu estou querendo mostrar com esses louvores, né? É que a gente canta umas coisas, muitas delas, né? Que realmente tem sentido, é bíblico, né? Mas muitas delas a gente canta e a gente não vive o que a gente canta. E se você está querendo viver o que você canta, beleza, mas se não, a gente tem que pensar sobre essa questão. Mas aquilo que eu falei, uma música, ela ultrapassa as nossas barreiras, sabe? Você canta uma coisa que nem você às vezes queria viver aquilo ali ou cantar, mas você canta porque é uma música, ela entra. Essa é o propósito de Renascer Paz, também ninguém sabe não, sabe? Ele falou, pega o violão ali, quer saber se você sabe. Era só uma partezinha. Né? Tem uma música do cantor cristão que o irmão, quando ele brincava, quando cantava, olha aí. Prega tudo, né? Só uma postura. Aí louvor. Tudo entregarei. Aí louvor. O que você está falando aí? Entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Repare que o que é que você está dizendo quando você está cantando essa música? A gente cantava esse louvor na igreja tradicional. Tradicional, né? E tem louvores que realmente a gente não incorporou. Mas isso não quer dizer que a gente não deva cantar. Não sei que eu estou dizendo que a música ela faz você cantar até aquilo que você está fazendo. E ela tem uma força muito grande, né? Eu estou dizendo para parar. Não é parar de cantar, não, é você entender, né, o que você está cantando, né? E dizer, oh Deus, isso é o que eu estou cantando, né? Eu quero. Abro mão dos meus sonhos, abro mão. Essa música, vai. Abro mão dos meus sonhos. Como é que é? Abro mão dos meus sonhos. Ó. Abro mão dos meus planos. Dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Então eu quero mostrar o poder que a música tem. Você canta coisa que você não está vivendo. Mas não estou dizendo que é para cantar, estou dizendo que você está cantando, você está profetizando. Você sem perceber, sabe, a música entra no seu inconsciente, você começa a cantar umas coisas que na verdade você não está vivendo, mas você está cantando sem nem perceber, né? Mas aí de repente você está falando. Então, é para dizer assim, que a música realmente ela tem a canção, né? Ela tem um poder muito grande de penetrar em um lugar que às vezes a razão atrapalha, aí a música entra.
música, né, ela gruda na gente. Você escuta uma música aí fora, né, que chama de gruda na cabeça da gente a música. Eu não quero pensar nessa música não, aí você pensa mais ainda. É um negócio impressionante, né, uma música que tem aí, que gruda na gente, certo? Mas era isso que eu queria falar hoje, né, sobre justamente essas duas formas de você contemplar ou revelar a glória de Deus. É na sua vida comum e através do que você canta. Através do que você canta, você pode estar revelando o Senhor. Você pode discipular através da sua vida comum. Você andando com uma pessoa, sei lá, você tem um filho, né, você tratando o seu filho bem, e a pessoa que você está discipulando está vendo. Você ensinando, corrigindo. A sua vida comum. Uma forma da gente discipular através da nossa vida comum, ordinária. E através do que a gente canta. Eu queria desafiar você a cantar mais a partir de hoje. Louvar. Aqueles 144 mil tem uma música que ninguém sabe, né? Só eles vai saber, né? Só eles. E eu vou fazer uma que só Deus vai ouvir. Vou fazer uma. Ele vai fazer, ele tem a dele lá, eu vou ter a minha. Só eu e Deus é que vai ouvir. Né? Ainda não fiz não, porque eu não consegui. Eu vou conseguir fazer um louvor para ele, só para ele. Já falei aqui, né, que ninguém vai ouvir esse louvor, nem minha mulher vai ouvir, só Deus vai ouvir. Vou me trancar e cantar só para ele. Ninguém vai ouvir essa música. Só ele vai ouvir. Lá no céu, se ele quiser, eu canto lá. Lá eu vou estar com a voz boa mesmo. Amém, amados. Vamos ficar em pé, se a gente chega no nosso horário. A gente vai falar das 4 coisas que ele fala, que são uma forma de você contemplar a glória de Deus. Coisas que a gente já sabe, mas que a gente precisa fazer. Continuar fazendo. Então vamos louvar. Vamos louvar mais. Aleluia. Né, pastor? O privilégio de ter essa família entre nós. A família entre nós. A família não preto. A família não preto. Nós vamos orar para o pastor colocar, ele vai estar viajando, né? No início de dezembro agora, vai para Curitiba. Que Deus faça algo maravilhoso na vida dele lá. Orar pelos nossos jovens, que a gente ia orar e morrer aqui, orar pelos nossos jovens, que os jovens têm uma potência grande, né? Jovens sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. A gente quer ver os nossos jovens bombando mesmo, né? Como diz eles, jovem está lá mesmo, tomando na igreja mesmo, assim nas mãos. A gente quer, em nome de Jesus. Orar por mais o que? Para fazer uma única oração. Por Sofia. Por Sofia, né? Para que Deus tenha misericórdia dela, Josi. Ela está no hospital ainda? Não, está em casa. Orar por Dantas, está ali. Dantas. Amém. Amém. Deus está mais tranquilo. Vamos orar? Vamos orar todo mundo, tá bom? Glória a Deus. Querido Deus, a gente quer te agradecer por podermos estar aqui como igreja, povo santo, sacerdotes do Senhor. E nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, de estar na tua presença, de louvar o Senhor, de engrandecer o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pai, a gente está aqui querendo fazer a sua vontade, anunciar as suas obras, fazer as pessoas conhecerem o Deus que a gente ama e serve. E nós estamos aqui te agradecendo. Eterno, queremos colocar de forma especial para os jovens desta igreja, mas os jovens, ó Pai, os jovens das igrejas. Nós queremos vê-los bem mesmo, cheios do Espírito, cheios de alegria, cheios de vibração, de força. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Deus, a gente está conversando aqui, Deus, nós abençoamos eles, em nome de Jesus, que eles sejam atraídos por Ti, pela Tua glória, é o que a gente está ministrando aqui, Senhor, a Sua glória é o que há de melhor, Pai, é tudo nessa vida, é a glória do Senhor, é a Sua presença, e nós queremos que eles desfrutem disso, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Abubacar, por essa viagem, Bia, toma a frente, Pai, em nome de Jesus, que seja algo de Deus, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, que o teu filho viva dias assim especiais. Em nome de Jesus, ó Pai. E que essa ida até a sua terra, Senhor, possa trazer um renovo na vida
Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos e queremos ver o Teu Filho, ó Pai, cumprindo a sua vontade. Ó Deus querido, em nome de Jesus, uma Sofia, a Josi, o Dantas, ó Deus, e tantas pessoas que estão sendo oradas, Senhor, para que eles, ó Pai, possam ser aquilo que Tu quer que eles sejam, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por todos que vieram nessa noite. Ajuda-nos a viver, Deus, para a glória do Teu nome, no nosso dia a dia, Senhor, nas coisas desse mundo. Queremos glorificar o Senhor, Pai. Pai, muito obrigado, Deus. Nós damos graças. Leva-nos em paz aos nossos lares, renova. Toma, Senhor, dia de abundância nesses dias. Em nome de Jesus, ó Pai, te damos graças. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.